Bom dia mais uma vez aqui na nossa videoaula, né? Agora a gente vai começar um conteúdo novo, que é o capítulo 6, que vai tratar a respeito da população americana. Nessa primeira aula a gente vai tratar a respeito da origem, né, dos grupos que formaram e ajudaram a formar a atual composição étnica do continente americano, né, alguns dos problemas relacionados a essa questão. Tá? Então, esse aqui é o nosso capítulo 6. Bom, temos algumas perguntas para responder antes de começarmos o conteúdo, né? Afinal, nascemos na América, somos americanos. Quem são os americanos? Nós, brasileiros, também somos americanos? Então existe sempre essa dúvida, né? De modo geral, todo mundo que habita a América é considerado americano. O que é comumente relacionado à América é os Estados Unidos. Que aí, muitas vezes as pessoas pensam que só os norte-americanos são considerados americanos. Mas não, todos os países aqui do continente, né, os seus habitantes são considerados americanos. Só muda a designação. Ou são norte-americanos, ou centro-americanos, ou sul-americanos. Então a população americana é formada pelos habitantes da América do Sul, Central e do Norte. Ela já atingiu a marca aí de 1 bilhão de habitantes, né, que falam predominantemente línguas originárias do latim, que são o francês, o português e o espanhol. E os demais falam inglês, que são de origem anglo-saxônica. Tá? Então, os países que falam inglês, anglo-saxões, e os demais países, línguas derivadas do latim. Então, aqui na nossa primeira imagem, a gente vai ver o seguinte. Nós temos um dado que fala que a América possui 845 milhões de habitantes. Esse dado já foi ultrapassado. Ela ocupa aí o continente de forma irregular. Como a gente consegue observar aqui, as áreas em vermelho são as áreas de concentração de pessoas. Esse fato é explicado ou por questão climática ou por questão física, né, relacionada a relevo, disponibilidade de água, né, e outros fatores que ajudam a ocupação de determinada região. Então, a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, né, na América do Sul, de modo geral, a costa leste bem ocupada, lá no noroeste, próximo ao Caribe, ali uma região mais povoada também. O México todo povoado, de modo geral, e a costa leste da América do Norte, bastante povoada. Lá ao norte, no Canadá, nas áreas cinzas, são as regiões menos povoadas. Esse fator é explicado pela questão climática, uma região muito fria. E aqui na América do Sul, o espaço vazio é marcado aí pela presença da floresta amazônica e de áreas de agricultura. Então, a maior concentração de pessoas está na porção leste do continente, devido a ser o local inicial da colonização dos portugueses e dos ingleses, e posteriormente essas regiões começaram a ser intensamente ocupadas. Tá? Então a questão física acabou empurrando as pessoas para essa região. Aqui alguns dados gerais, né? Características, nós temos aí formada por brancos e em menor quantidade de negros, indígenas e outros. Os brancos são oriundos aí dos europeus. População essencialmente urbana, nós temos aí quase 80% da população urbana. Estão distribuídas de forma desigual. Isso aí está relacionado a questões climáticas e a vegetação, relevo e solos. Bom, quase todos os países americanos compartilham uma característica comum, que é a colonização europeia. Esse fato propiciou uma conexão entre populações desse continente, resultante da imposição das línguas originárias desses países, né? Portugal, Espanha, França e Inglaterra, sobre as populações que já existiam aqui. Entretanto, nós temos aí séculos de dominação que promoveram uma grande miscigenação, ou seja, uma mistura entre as etnias, tanto de nativos e africanos escravizados. De modo geral, a população americana apresenta um mosaico de características semelhantes e também diferentes entre si, resultantes aí dos processos históricos e geográficos de sua formação. A gente tem os dados da distribuição, né, desigual dos países aqui no continente. Vamos entender como é que esses povos chegaram aqui, né? Então tem uma hipótese lá no início do período de migração da população, né? Então nós tivemos aí a origem na África,
A migração seguindo pela Europa, depois chegando até o Alasca e aí chegou na América. A questão da antiguidade da ocupação humana nas Américas é ainda controversa, porque não tem aí uma teoria exata que explique como essas pessoas chegaram aqui. Então a hipótese é pela migração. Sua origem está relacionada a correntes migratórias. Então aqui a gente consegue observar como eles conseguiram chegar aqui. Claro que ao longo de muitos anos, né? Porque a cada região que eles ocuparam, eles iam se adaptando e desenvolvendo. Depois eles iam seguindo para outras regiões. Nessa época, ó, o ser humano ele não tinha residência fixa. E aí ele tinha que estar migrando o tempo todo, né, em busca de alimento e água. Tá? Até que ele conseguiu se estabelecer em determinadas regiões. E ele começou a entrar pela América do Norte, como a gente consegue observar aqui, e depois seguiu para a América do Sul. Bom, os primeiros habitantes da América não eram autóctones, ou seja, originários dos próprios continentes. Eles são originários de outras regiões. Na América não foram encontrados fósseis de hominídeos anteriores ao Homo sapiens. Segundo pesquisadores, existem duas hipóteses de como se originou o homem americano, né? Então, ou seja, foi pela migração ou pela ocupação de outras regiões. Bom, na população da América anglo-saxônica, que envolve aí Estados Unidos e Canadá, a gente vai ter, né, formas de exploração. Isso aqui, de modo geral, foram as formas de exploração implantadas aqui na América. Tivemos aí a de exploração, que foram instaladas pelas metrópoles europeias, Espanha, Portugal, Inglaterra, França e Holanda, no qual o Brasil fez parte dessa categoria, né, que visava então abastecer os mercados europeus com matéria-prima retirada aqui da região. E as de povoamento foram implantadas aí nos Estados Unidos e Canadá, principalmente pelos britânicos, que caracterizava-se pela predominância de pequenas e médias propriedades onde o trabalho era livre e havia liberdade comercial. Então eles ajudaram a desenvolver a região. Então a gente vai encontrar, por exemplo, nos Estados Unidos, né, uma população hoje de mais de 329 milhões de habitantes. É o terceiro país em número de habitantes. E a sua composição étnica ela é composta aí por uma variedade étnica bem diversa, né, porque eles são um país historicamente conhecido por receber muitas pessoas de outros países, o que não se caracteriza hoje, né, um país que tenta restringir ao máximo a entrada de pessoas de outros países. Já o Canadá é um país que contribui em torno de 10% da população da América anglo-saxônica. Por que ele é tão despovoado? A relação principal é o clima. A gente encontra aí no extremo norte do país a região que se situa próxima à região polar. Consequentemente, regiões muito frias não atraem muitas pessoas. Então, as cidades e atividades econômicas elas vão se localizar basicamente na região sul e sudeste do país. Tá? Então, aqui são os dados principais dos Estados Unidos e do Canadá. Aqui para a gente conhecer um pouquinho as diferenças entre as populações. Na América anglo-saxônica, que é composta aí por Canadá e Estados Unidos, predomínio de uma língua derivada do anglo-saxão, o inglês. Por isso que eles falam inglês oficialmente. Tiveram a colonização de povoamento, na qual as pessoas tinham, né, a liberdade de trabalhar e receber por isso. Pequenas propriedades, policultura, voltados para o mercado interno, eles mesmos mantinham aquilo que eles consumiam. E a ocupação para a criação de uma pátria. Diferente do que aconteceu, por exemplo, com a América Latina, que é onde a gente vive, que o predomínio de línguas derivadas do latim, espanhol e português. Então nós tivemos aí colonização de exploração, na qual era praticado o trabalho escravo, né, indígena e negro, grandes propriedades para grande produção, justamente para fazer a venda, e exploração e degradação dos recursos naturais. Então por isso que a gente vai encontrar aqui na América somente Estados Unidos e Canadá considerados desenvolvidos, justamente porque houve uma diferença no tipo de colonização que foi praticado lá. E na América Latina a gente vai ver o que a gente conhece hoje, né? Países ainda em desenvolvimento ou subdesenvolvidos,
muito em parte pela prática de colonização de exploração implantado pelos europeus durante muito tempo. Tá bom? Então essa aqui foi a primeira parte da nossa aula sobre povoamento e ocupação aqui da América, né? Que são os dados gerais referentes à população americana. Então até a próxima aula.